Conosco o nosso irmão Charles Santos. Ele me foi apresentado pelo pastor Rogério, porque eles fizeram um curso juntos. E eu queria então que você se apresentasse aos nossos irmãos. Inicialmente, boa noite, bem-vindo, em nome de Jesus. Boa noite, pastor. Gratidão a Deus por esse tempo em que a igreja se dedica a orar e estarmos aqui também para falar e orar a respeito de missões. Então, grato à pessoa do Rogério, que foi um colega ali no mestrado, de grande valia, um irmão em Cristo. E ele foi esse instrumento que Deus utilizou para que pudéssemos ter esse contato com o pastor João Pedro, com o pastor Marco Aurélio. E é uma alegria estar aqui essa noite, podendo partilhar um pouco sobre missões na África para a igreja e orarmos por isso. Muito bom. Eu sei que você já está voltando para a África e na nossa conversa semana passada, quando eu sempre acho que um missionário é um herói. Eu admiro bastante alguém que vai onde eu não vou e que vai em nome do povo de Deus, para, no caso da África e tudo. Eu queria que você, então, falasse do seu trabalho, mas uma coisa que me animou bastante, Sueli, minha querida, o pastor Charles também trabalha com venezuelanos, ele tem um trabalho com venezuelanos aqui em Brasília. Então, eu queria que você desse uma palhinha, porque a Sueli, aqui falou antes, dando testemunho, que dirige também um grupo em espanhol, para os venezuelanos aqui. Então, eu queria que você também falasse da sua experiência aí. Então, mais uma vez, bem-vindo, à vontade. Ok. Eu sou missionário de uma organização da Inglaterra chamada Africa Will and Mission, que é a Missão para o Interior da África. Já há quase 11 anos, há 22 anos eu milito a questão de missões e organizações diferentes. Sou membro da Igreja Batista Bíblica das Nações, ali no Recanto das Emas. E quando eu voltei de Moçambique para o Brasil no final de 2015, trabalhamos por 2 anos em Moçambique, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, servindo em algumas frentes ali, nós retornamos e assumimos a questão de mobilização, no sentido de poder servir nesse departamento de mobilização da missão e trabalhar com as diásporas, porque nós estamos tendo o maior fluxo migratório da história. E Deus nos deu a oportunidade, há 2 anos, de começar a conhecer algumas comunidades de venezuelanos que estão vindo em larga escala para o Brasil. E através de um projeto de oração, formou-se um projeto chamado Abrace Refugiados, que hoje ele está indo para debaixo do guarda-chuva de uma instituição chamada IM, que significa Instituto Análise Militar, que é uma organização aqui social humanitária de Brasília, onde a gente tem linkado a ideia do acolhimento, do apoio humanitário, mas também do discipulado e da pregação do Evangelho. Para esses venezuelanos, atendemos hoje cerca de 20 venezuelanos na região do Recanto das Emas. Maravilha. Então, depois nós vamos passar o seu contato, porque eu acho bastante interessante que conheçamos mais de perto, e a Sueli e a Valéria, que trabalham sobre isso aí. Então, rapidamente sobre o seu trabalho na África, e Deus o abençoe, meu irmão. Ok. Nós, em dias difíceis, somos tentados a pensar que Deus, ele se calou, Deus, ele parou de fazer alguma coisa. Foi a síndrome de Abacuque, por exemplo. Dias difíceis como os da pandemia, as pessoas estão sendo tentadas a empreender esforço, a empreender a sua energia em coisas que são temporais e que não vão perpetuar para a eternidade. Deus tem inclinado o nosso coração a focalizar naquilo que levará as pessoas para um desígnio eterno, que é pregar o Evangelho ao homem todo e trazer uma visão cristalina, vívida e verdadeira do Senhor Jesus, para que todos os povos possam ouvir falar sobre Ele. Então, nós estamos num processo desde final de 2019 de retornar, de conversar com igrejas, de dialogar com irmãos, porque o trabalho missionário transcultural ele é feito com uma visão de parceria. O missionário não é aquele que vem até a igreja local pedir uma ajuda.
Gosto muito da fala da Mônica Mesquita, da Associação de Missões Transculturais da Presbiteriana, que ela diz que o missionário não está atrás de ajuda, ele está atrás de cumplicidade. Então, quando nós olhamos Atos 13, a igreja que envia Paulo e Barnabé é uma igreja que envia na autoridade de Jesus, é uma igreja que é cúmplice do ministério de Paulo e Barnabé, e é uma igreja que caminha junto. Então, a gente tem procurado igrejas que caminhem junto conosco naquilo que Deus tem nos dado o privilégio de fazer, que é servir povos africanos. Então, nós estamos com o propósito de voltar em agosto do próximo ano, eu, minha esposa e a filha mais nova. A filha mais velha, a gente está com o propósito de mandá-la para a Holanda, para poder trabalhar com uma missão lá e fazer um intercâmbio na Holanda, e ali ela trabalhar o inglês dela. Então, assim, a gente tem passado nas igrejas com toda essa dificuldade. Eu quero dizer para você que está em casa, e para vocês que estão aqui, o Deus da missão é um Deus missionário, o Deus da missão não está calado, o Deus da missão não está parado, e a gente tem visto testemunhos poderosos dos atos redentivos de Deus nesse cenário de pandemia. Deus tem feito grandes coisas. Hoje eu falava com o pessoal em Moçambique. Moçambique é um país de cerca de 30 milhões de habitantes e é um dos mais pobres do mundo. Moçambique tem todo o cenário para que uma pandemia possa destruir, dizimar a população. Até hoje, em um ano de pandemia, tiveram 750 mortes apenas. Cada vida é importante. Mas quando nós olhamos para o cenário do Brasil e para o cenário mundial, 750 mortes em um ano de pandemia é só um milagre num lugar que não tem nenhum controle sanitário, que não tem nenhuma medicina de ponta. É só Deus que pode guardar aquele pedaço do globo e que pode usar pessoas para manifestar a glória dele. Então nós estamos voltando, estamos aqui desafiando. Eu quero deixar os nossos sites, tanto o meu site pessoal como o site da missão. Nós trouxemos também um projeto e enviamos para o pastor em PDF, depois ele pode disponibilizar isso para a igreja. Isso, vamos disponibilizar tudo. Mas eu queria saber se o pessoal da técnica já pode colocar aí o endereço do pastor, o contato dele. E eu sei que você, voltando para Moçambique, vai trabalhar também com treinamento de obreiros em Beira, no seminário. Isso. Queria que você lembrasse de mim também, de repente eu vou lá dar uma palhinha. Com certeza, lá, é sempre bem-vindo. Já estou me oferecendo como missionário voluntário, não é? É sempre bem-vindo. E a gente lá em Beira hoje, eu tentei dar uma aula via Zoom hoje à tarde, mas a internet lá é muito ruim, não conseguimos dar essa aula para poder abençoar os irmãos de lá. Mas toda ajuda, todo apoio é bem-vindo. A gente tem esse intercâmbio de irmãos que têm servido naquilo que a gente chama de short term, né? Ministério de curto prazo, justamente na questão de ajudar e auxiliar os projetos. Então, o meu ministério lá, o Edifica Moçambique, com a MIAF, ele tem 3 plataformas de serviço. Uma é a questão da educação teológica, formar obreiros maduros e abalizados na palavra para poder servir a igreja autóctone, a igreja nativa. Também o projeto social com crianças e a questão do discipulado e plantação de igrejas. Então a gente tem focado nisso, só que não podemos fazer isso sozinhos. E eu quero desafiar você em oração, a considerar em oração, a orar por nós enquanto família, procurar informação e de saber como participar, como alguém que pode fazer parte desse projeto também com seu apoio e suas contribuições. Isso. Eu não sei se já apareceu. Se já apareceu, eu vou pedir de novo que apareça aí, charles.santos, AIMint. É o AIMint.org. Isso. Muito bom. Tem um site lá em cima, charlessantos.net. Tem o WhatsApp e tudo, tem aí. E todo o projeto dele, também ele já passou para mim e para o pastor Marco. Queremos disponibilizar isso aqui. E para você entrar em contato com o pastor Charles. Em virtude dos testemunhos aqui, nós avançamos na hora, já estamos indo para o final. Mas eu queria então, pastor, que você reforçasse a ideia de
uma igreja parceira, de irmãos que oram, de irmãos que enviam, porque, na verdade, acho que essa palavra é bem dita. A igreja é cúmplice. A igreja é cúmplice do trabalho missionário. A igreja é chamada, o crente é chamado, a igreja envia, mas ela não está se livrando daquela pessoa. Ela está assumindo uma responsabilidade. Então, faça de novo, dê a sua palavra de desafio para nós como igreja e de cada irmão em particular, por favor. Irmãos, então eu queria deixar essa palavra embasada em Mateus 28, 18 a 20, que a ideia da grande comissão não é uma ideia para vocacionados específicos, como dizia Charles Randall Spurgeon, ou você é um missionário ou você é um impostor. Então a missão é de todos, todos têm uma vocação geral para compartilhar o Evangelho, para levar Cristo além da sua zona de conforto, e todos nós temos que viver aquela dinâmica de participar, orando, indo, contribuindo e fazendo isso simultaneamente, né? As pessoas acham que tem que optar por um dos tripés desse encorajamento, dessa dimensão da manifestação da obra missionária, e acabam não compreendendo a verdade bíblica. Todos nós ou somos missionários ou somos impostores. Eu posso ter a vocação específica para largar uma vida convencional e viver como um missionário no campo transcultural, mas isso não desabona quem está aqui e não tira as pessoas que estão num contexto de uma vida, entre aspas, convencional, de viver a missão de Cristo no mundo. Então, nós convidamos vocês a olharem com carinho o nosso projeto. Não somos amadores, estamos 22 anos engajados com a obra missionária, 22 anos desenvolvendo vários projetos, e temos referência. Não somos aqui pessoas que estão passando atrás de ajuda, estamos atrás de parceria, e a visão de parceria que glorifica a Deus e que produz realmente glória e honra ao nome dele. Queremos exalar o bom perfume de Jesus no mundo e na nação de Moçambique.